dia, galera. Começando mais uma semana, né? Quarta-feira, início de uma semana depois de pré-carnaval. Vamos entrando aí na live, apertando no aviãozinho, convidando seus amigos. Logo, logo chamarei nosso amigo Janderson para fazermos uma live sobre medo. Janderson é um cara incrível que eu conheci lá na mentoria 7D. Um cara que tem levado aí o seu conhecimento para muitas pessoas. O cara é palestrante, já palestrou no Brasil, no Japão, no Paraguai, nos Estados Unidos. Escritor, autor de 4 livros, dentre eles um best-seller. Ele vai explicar um pouquinho, vai contar um pouquinho da sua história aí. Vamos lá, vamos chamar o nosso Janderson já para a gente conversar sobre medo e o quanto ele paralisa as pessoas. Vou convidá-lo aqui. Fala, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Fala, Flávio, beleza, irmão? E aí, cara, tudo bem? Tranquilo, cara, beleza. Meu irmão, eu tava aqui, né, antes de te chamar, comentando um pouquinho dessa sua trajetória incrível, hein, cara? Palestrante, ó, Brasil, Paraguai, Japão, Estados Unidos. Você foi conhecido como o mais jovem palestrante a se destacar no cenário nacional. Mais de 5 milhões de views nas redes sociais. Autor de 4 livros. Cara, já pra gente embretar aí no nosso mundo do medo, tenho certeza que você teve que vencer vários medos para chegar onde você chegou, né, cara? Se apresenta pra galera e conta um pouquinho disso aí, meu irmão. É isso, cara. Cara, primeiramente, obrigado, é um prazer estar com você aqui nessa live. Adorei o projeto, parabéns pelo projeto. Eu Obrigado, meu acho irmão. Obrigado. que lives assim é sempre uma maneira para a gente soltar aquilo que está dentro da gente e colocar para fora. Então, parabéns por esse projeto e fico muito honrado em você ter me convidado, de verdade mesmo. Então, muito obrigado aí. Show. Tamo Cara, junto. então, eu comecei a fazer palestras há quase 10 anos, estou completando 10 anos agora. E durante esses 10 anos, cara, foram anos de muita batalha, muita luta e realmente muita superação de medos. E, sabe, as coisas acontecem na nossa vida, a gente na hora não entende, mas como diz Steve Jobs, né, a gente só entende quando a gente olha para trás, a gente só consegue ligar os pontos olhando para o passado. Então hoje quando eu olho para trás, eu consigo visualizar muitas coisas que aconteceram, muitos momentos que foram superados e que hoje fazem muito sentido para mim. Certo. Então, toda superação de medo, ela traz a você uma grande recompensa, um grande aprendizado. Então, e que talvez no momento ele não vai fazer muito sentido para você, mas lá na frente isso faz muito sentido, isso vai ser aquela peça do quebra-cabeça que estava faltando para você concluir algo muito maior. A vida é uma escola, né? A gente aprende todos os dias, todo dia nós temos a oportunidade de conhecer mais coisas novas, aprender coisas novas, e é exatamente essa a ideia. A superação do medo é um aprendizado que nós temos, que nós ganhamos, e quando nós cumprimos esse desafio, é como se nós estivéssemos passando uma fase num jogo, né? Como se Sim. estivesse num jogo de videogame. A gente está passando uma fase, enfrentou o chefão ali, passou de fase, vai para o próximo Venceu nível. medo. É, exatamente, cara. Gente, só para quem está entrando aí na live, tô vendo que as pessoas já estão acordando aí pós-feriado de carnaval. Muito obrigado a todos que estão aí. Aperta aí no aviãozinho, vai chamando alguém que você fala, poxa, essa pessoa precisa ouvir esse assunto sobre medo, precisa conhecer um pouquinho sobre isso. O Janderson, como eu estava colocando no começo, é mais um das pessoas que eu conheci na mentoria 7D. Um momento incrível lá que nós tivemos juntos, né? E o Janderson tem uma história. Eu estava vendo um vídeo dele, ele estava falando, ele estava no Japão, né? Comentando sobre a vida de palestrante. E é legal falar sobre isso, porque assim, na nossa vida a gente rompe medos todos os dias, né, Janderson?
E o principal, o que acontece na vida das pessoas é o quê? Elas não vivem o melhor porque o medo paralisa e o medo trava. E realmente o medo, se a gente deixar ele entrar no nosso coração, ele vai travar a nossa vida de uma forma que a gente não vai conseguir dar um passo, nem o primeiro passo. Imagina o segundo, imagina o terceiro, imagina o quarto e assim por diante. Eu acredito, Janderson, que assim, pessoas que conseguem lidar com medo, elas estão à frente. Só dela conseguir lidar com medo. Seja aquele medo que é bom, sim, você ter aquele medo que te dá uma segurada, né? Que faz você ponderar algumas coisas. Mas quando esse medo, ele se torna um medo que te paralisa e te impede de olhar para frente, muitas das pessoas, elas entram nessa questão do medo e não vivem por medo de conquistar. Quantas pessoas que eu conheci já nessa caminhada que tem medo de conquistar, medo de vencer, medo de ser aquilo que sempre sonhou. A pessoa ela fala, poxa, eu tenho vontade de ser isso. E quando a oportunidade bate a porta, quando chega o momento, ela tem medo de ser o que sonhou. Flávio, só para você ter ideia, cara, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas assim, o medo está muito ligado à capacidade que a pessoa não tem de visualizar o futuro. O medo é uma das minhas especialidades. Eu tenho hoje um treinamento que chama-se Guerra Mental, Certo. que é um treinamento online contra o medo, né? Então, Guerra Mental é um treinamento que te ensina como você faz para superar medos e te passa toda a estratégia de ação que você precisa ter para superar isso aí. Então, a gente entende, cara, e eu, nesses estudos que eu fiz a respeito do medo, que o medo nada mais é que aquela sensação que você tem do desconhecido. Quando você não consegue visualizar uma vida futura, ou seja, uma imagem mental, quando sua mente não consegue criar uma imagem mental do que vai acontecer no futuro, a imagem mental criada, ela é do passado. Então, deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Imagina o seguinte, imagine que você está tentando empreender em alguma área. Imagina, eu sei que você faz palestra, você faz treinamento, você tem o seu treinamento incrível de vendas. Então, imagina o seguinte, você está pensando em escalar o seu evento. Okay. Você quer escalar o seu evento para 1000 pessoas. Só que veja, se você ainda nunca fez um evento de 1000 pessoas, a sua mente, ela tenta buscar uma imagem mental e ela não vem. Por que ela não vem? Ela não vem porque você não tem contatos com pessoas que fazem eventos com 1000 pessoas. Ela não vem porque você nunca fez isso na sua vida. Ela não vem porque você só vê coisas negativas ao seu redor. Então, não tem imagem mental de um evento de 1000 pessoas. Entendi. Por não ter uma imagem mental de 1000 pessoas, o seu cérebro traz uma imagem mental do passado. Ou seja, uma imagem mental de quando você tentou fazer um evento e não deu certo. Porque essa foi a imagem mental que ficou guardada. Que não deu certo, você deu prejuízo, você teve algum problema. Então, o que vai acontecer? Imagem mental do passado, surge o medo. Isso a gente chama de medo de condição. Então, existem dois tipos de medo, que é o medo de existência, o medo de subsistência, é o medo natural que todos nós temos. Isso é algo que nós nascemos já com esse tipo de medo, é chamado de medo reflexo também. É aquele medo de instinto que nós temos, que aparece quando a gente, por exemplo, está andando, alguma coisa cutuca na nossa perna, a gente dá aquele pulo, que é o medo instintivo, medo de reflexo. Sim. E o distúrbio desse medo de reflexo causa as fobias, que já é um problema já clínico, né? Síndrome do pânico, fobias, tudo é um distúrbio desse medo reflexo. Agora, o segundo medo é o medo de condição. É exatamente esse medo de condição que trava a vida das pessoas. É o medo de condição que trava os projetos. Porque, como eu não consigo visualizar o meu futuro, eu fico preso a uma condição do passado. Então, todo medroso, toda pessoa que está travada, toda pessoa que não consegue startar um projeto, dar continuidade a algum projeto, é porque ele está preso ao passado, a uma condição do passado. Então, Janderson, como é que eu faço para que eu consiga
superar esse medo? Então, aí você vai ter que usar técnicas de enfrentamento. Uma frase que eu adoro usar é que o medo morre de medo da ação. A única Uau, maneira para você, sensacional. a única maneira para você superar esse medo é exatamente construindo uma imagem mental diferente daquela que você tinha. E você só vai conseguir fazer isso como? No enfrentamento. Então você vai ter que realmente enfrentar. Mas assim, o medo, cara, é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, eu tenho certeza que você já leu o livro lá, poxa, fugiu o nome do livro agora. Você fala do Mais Perto do Diabo, Mais Antimedo? Esperto que o Diabo. Isso, Mais Sim, Esperto que o Diabo. Então, Mais Esperto que o Diabo, a gente consegue entender o quanto o medo aliena as pessoas. aliena as pessoas. O processo de alienação, que é algo que eu trato exatamente esse, né, dentro do Guerra Mental, porque o processo de alienação é como se você estivesse num cativeiro, cara. Sim, É a mesma coisa que você está dentro de um cativeiro e você precisa ser resgatado. Então, você precisa fazer toda uma operação de guerra ali para você sair desse cativeiro. Porque a pessoa que está alienada, o primeiro ponto que ela precisa entender é entender que ela é alienada. entendi. Entende? Eu saquei. Sabe aquela história que Reconhecer, né? é o reconhecer? Tem uma pessoa que disse assim, eu não lembro o nome dela agora, mas ela falou assim, eu libertei 1000 escravos. Eu poderia ter libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos. Então, existem Entendi. pessoas que não entendem que o medo atrapalha, existem pessoas que não entendem que esse processo de alienação está causando inúmeras feridas mortais na vida dessas pessoas. E o reflexo disso, meu amigo, são gigantescos. Vê, a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa está tentando suicídio, sabe? Índices de, por exemplo, famílias endividadas, 75% das famílias brasileiras estão endividadas, é muito alto isso. É muita coisa. 56% das pessoas odeiam o emprego. Agora fala assim, Janderson, se ela odeia o emprego, por que ela não sai? É claro que ela não vai conseguir sair, porque o Sim, medo o de medo não trava. conseguir algo, entende? Ela não consegue Saquei. buscar uma imagem mental. Cara, olha só, ó, eu tô marcando aqui coisas que você falou, e essa questão do medo da condição, cara, olha, eu vou te falar uma coisa, me abriu meu cérebro, ó, deu um start agora, assim, cara. Eu escutando você, eu falei, bicho, é isso. Porque é o seguinte, você comentou, né? Você usou um exemplo do meu dia a dia, Exemplo. né? Uhum. As palestras, por exemplo. Cara, é isso. A gente não viveu, ok? Né? Então, a nossa mente é o que diz muito no PNL, né? É o mapa, né? Não é o que você está vendo, enfim. Exato. Mas, cara, é isso. A gente tem medo do que a gente não viveu e, assim, para que a gente chegue, é por isso que eu adoro, cara, é você estudar, é você buscar conhecimento e você abrir sua mente. Porque realmente, se eu não conhecer pessoas, se eu não tiver uma instrução, eu não vou conseguir sair dessa alienação do medo. E aí eu posso entrar Exato. um pouquinho no assunto que você falou do livro Mais Perto do Diabo, porque realmente, Janderson, nós vivemos condicionados a ter medo. Uhum. Nós vivemos alienados a ter medo. Na escola não te ensina a empreender, na escola não te ensina a buscar, na escola você não aprende a dar o próximo passo, você aprende o quê? Uhum. O que é passado Repetir. e o que foi criado. Justamente, você aprende pela Uhum. repetição. Como que é a prova? Você estuda, estuda, estuda para repetir aquilo que você estudou e escrever ali. Mas Exato. você não aprende com uma vivência. Então, nós nascemos condicionados à alienação do medo de não conseguir, de viver uma vida o quê? Debaixo de uma cultura criada, né? Uhum. Nós vivemos em uma cultura pós-guerra, onde a cultura realmente é uma cultura do quê? De você ter a sua linha de produção e que isso existe, que isso sim vai existir, que tem que existir sim na cadeia comercial. Porém, nós podemos conquistar muitas coisas tendo conhecimento, transformando esse conhecimento em sabedoria, aplicando ele, porque quando você usa a sua informação, ela se transforma em conhecimento, você aplica ela. Aí você aplica o seu conhecimento, ela vira sabedoria, cara, não tem como você ter medo. Porque você vai sim errar,
Só que você, a pessoa, quando ela consegue vencer a barreira do medo, o erro ele vira aprendizado naturalmente. Isso. E aí ele vai para cima. Quando você falou essa questão da condição, eu falei, cara, é isso. Na minha cabeça, como te falei, deu um estralo. Falei, cara, tá aqui. É sensacional, né? A gente não viveu isso ainda. Então, óbvio que você vai ter medo, mas o medo não pode parar. Sabe, olha só como as coisas são muito claras quando a gente começa a entender isso. Deixa eu entrar um pouco mais de ciência aqui, rapidamente. Sim, massa, Veja massa. só que interessante, cara. Durante muito tempo, cientistas acreditavam que quem controla o nosso corpo era o nosso cérebro. Durante muito tempo. Só que tem um detalhe aqui. Pesquisas mais recentes mostraram que o que realmente controla não é o nosso cérebro, e sim a nossa mente. Que são duas coisas completamente diferentes. A gente pode explicar isso para as pessoas que estão aqui, explicando mais ou menos o seguinte. O cérebro seria o seu hardware, ou seja, seria como se fosse um computador. O cérebro é o computador e a mente é o software que está instalado no seu computador. Você com o seu computador, só o computador, sem o seu sistema operacional, você não consegue usar. Funciona. Então você precisa do seu sistema operacional. Quando eles entenderam isso, eles começaram a perceber que todo o processo de pensamento ele está na mente, não no cérebro. O cérebro só processa. Então, deixa eu te explicar uma coisa agora interessante. Veja que ideia sensacional isso. Quando você precisa quando você precisa pensar em algo, olha só, imagina que você, no seu computador, imagina que você quer pesquisar alguma coisa no Google. Você então abre o seu navegador, você usa o sistema operacional, você digita uma pergunta, o Google vai responder para você com o auxílio do hardware. Por quê? Você faz a pergunta, o computador usa todo o sistema, todo a placa-mãe, a internet, e ela retorna para você a resposta, certo? Certo. No nosso cérebro é mais ou menos a mesma coisa. Quando você fala assim, ó, eu preciso fazer tal coisa. Já Nesse entendi. momento, a mente traz essa informação e ela começa a soltar estímulos e o cérebro vai fazendo você agir. Vê, se eu pego, por exemplo, esse aparelhinho aqui e falo assim, por exemplo, como se abre esse aparelho? Eu fiz uma pergunta. Essa pergunta foi feita pela mente, ela vai buscar as informações em algum lugar aqui dentro, ela vai encontrar a informação e vai mandar o comando para o cérebro pegar a minha mão e fazer isso aqui, ó. Pronto, abriu. Só que veja, esse processo de tomada de decisão gasta energia. Gastou muita energia, porque eu pensei, eu acionei neurônios aqui. Então, como o nosso corpo ele tem como primícia economia de energia, a próxima vez que eu pensar e falar assim, como que se abre, eu já sei a resposta. Então, eu não vou mais usar a minha mente, eu vou usar o meu cérebro, porque já está condicionado. Eu vou começar a repetir padrões. Então, toda vez que eu agora pensar em abrir isso aqui, eu já faço isso automático. Percebe? É automático, eu já sei que abre assim. Eu não preciso mais pensar. Então, vamos lá agora. Percebe que muitas pessoas começam a repetir padrões na vida dela? Vê, ela entra no emprego, ela não gosta, ela continua vivendo aquilo lá, ela é demitida, ela entra em outro emprego que não gosta, ela começa a repetir o mesmo padrão e ela não consegue mais sair desse ciclo. Por quê? Porque quem está comandando a vida dela não é a mente, é o cérebro. O cérebro economiza energia e repete padrão. Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, banho gelado. O que é o banho gelado? O banho gelado, uma das primeiras coisas que ela vai fazer com você é tirar você da inércia. Ela tira você de uma posição que você está acostumado. Toda vez que você precisa, por exemplo, se você usa o seu mouse com a mão direita, se você troca para a mão esquerda, você precisa fazer o seu quê? O seu cérebro trabalhar de novo. Dá um reboot, sim. Exato. Então, exatamente isso que acontece. O medo, ele vai fazer você repetir padrões, fazer coisas que você já está acostumado a fazer. Por quê? Se você já está acostumado a fazer, é mais seguro para você. No fundo, não tem nada de mal nisso. O seu cérebro só quer que você não passe pelos mesmos problemas que você já passou. Que você não enfrente as coisas que você já enfrentou.
Então ele vai sempre economizar energia na tomada de decisão e vai entregar para você coisas que você já fez. Por isso as pessoas ficam repetindo padrões. Só que tem uma coisa muito complicada nisso tudo. Porque esse processo de repetição de padrão faz você ficar parado, faz você ficar neutralizado, você não consegue agir, você fica naquela... É como se a pessoa estivesse numa areia movediça. Ela quer, só que o processo de pensar, de agir é difícil para ela. Então ela fala assim, eu prefiro me acostumar com a vida que eu tenho do que fazer algo novo que vai exigir muito mais sacrifício, muito mais luta, muito Sim. mais batalha para fazer algo novo. Então, quer saber? Vou me acostumar com a vidinha que eu tenho. Então, tudo aquilo que ela acha que é errado, por exemplo, puxa, viver uma vida com relacionamentos ruins. Puxa, é ruim pra caramba. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem relacionamentos ruins. Então é normal. Eu vou me acostumar com isso. Exato. É achar que tudo na vida dela é normal, porque as outras pessoas também têm. Emprego, ninguém gosta de emprego, ninguém gosta de trabalhar, então é normal. Não é normal, cara. É anormal. Fazer algo que você não gosta é anormal. Não ter prosperidade é anormal. Não conseguir levar uma vida em máxima performance, como eu falo, é anormal. Entende? Só que as Entendi. pessoas, como elas acham que tá todo mundo tendo essa mesma vida, falam assim, é normal, todo mundo tá assim mesmo. Não é, cara. É porque o seu cérebro já entrou num processo de falar o quê? É assim mesmo, tô repetindo padrões, é tudo normal. Cara, olha, Louco, né, você... cara? Não, demais. Você usou um exemplo. A minha formação no ensino médio é técnico em informática. Aí Olha você me aí. vem, aí você vem e me usa um exemplo de algo que eu conheço um pouco. Uhum. Hoje não atuo mais montando computador, enfim, mas enfim, é algo que eu conheço. Aí você me traz uma instrução sensacional, dizendo que o nosso cérebro é o PC, são as partes, É. as peças, né? E a nossa mente é o software. E aí, cara, na hora que você falou isso, me veio algo na mente. Eu passei por um processo muito grande de alienação. E acho que você também deve ter passado por isso. E aí fez você virar uma chave e hoje você é o cara que você é. E eu também sou por causa disso. O nosso software, perdão, o nosso hardware, ele precisa ser alimentado por um software, senão ele sozinho não funciona. Exato. Ok? Ele são apenas peças ligadas ali, onde passa uma energia, enfim. E o software, existem diversos tipos de software. Uhum. E esses softwares, é isso que é a chave aqui, ó, eles são instalados. Isso, exatamente. Têm, Exatamente. eles têm que ser instalados. Então hoje aí, se você que está nos escutando, recebendo essa instrução poderosa pós-carnaval, onde todo mundo fala que o ano começou. Para mim, o ano começou lá em outubro, setembro do ano passado, montando todo o planejamento. Mas enfim, o que o brasileiro fala? Que o ano começa agora. Depois do carnaval. É, Hoje, eu né? Hoje é a não, virada do ano. Já eu veio abri, não, ontem. eu abri muita gente. Antes da gente começar a live, eu dei uma olhada no Instagram, dei uma olhada no Facebook, eu vi um monte de gente. Segundou, primeiro dia do ano. Cara, não, mas enfim, hoje é o primeiro dia do ano para muita gente. Então aproveite, instale softwares novos, busque conhecimento. O medo, ele vai continuar te travando se você continuar alienado nele, sem conhecimento, sem instrução, porque realmente tem coisas que você quer fazer que você não viu ainda, óbvio, você não chegou, só que você não tem instrução para chegar lá. E o medo, ele vai te travar. Então, por exemplo, a pessoa quer ser nutricionista, James. O Uhum. sonho da vida dela é ser nutricionista. Mas o medo dela trava tanto que ela nunca nem conversou com uma nutricionista. Nunca nem foi atrás para perguntar. Falou, me diz Exato. como que é o caminho. O que eu Exato. tenho que fazer. Qual que é meu nível de estudo. Quanto tempo que eu tenho que me dedicar. Porque vai gastar energia. Ela vai ter que se movimentar. Ela vai ter que se mexer. E nesse gastar de energia vai ser sacrificante. Ela vai investir, né, Jonas, nossos quatro recursos naturais, suor, sangue, lágrimas e gordura. Ela vai colocar tudo que ela tem nesse projeto. Só Exato. que o medo, ele te trava. E eu digo assim, que o medo, cara, se a gente alimentar mais o nosso medo do que a nossa fé, do que a nossa força de vontade, a nossa fé começa a construir a ponte e o nosso medo destrói ela. A nossa fé começa a avançar e o nosso medo derruba.
Quando a nossa fé, a nossa força vai lá e coloca 2, 3 tijolos, vem o medo e destrói o alicerce. É, O medo é isso acaba com o mesmo. alicerce, cara. Então a palavra de hoje é: vá pra frente, cara. Vá pra cima. É enfrentamento. O medo morre de medo da ação. Sabe aquela. Tem uma passagem lá em Jó, na Bíblia, que diz, Jó diz o seguinte: aquilo que eu mais temia aconteceu, Me sobreveio. me sobreveio. Por quê? Olha como é sensacional isso. Nossa. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Todo mundo que está na live aqui agora, se eu começar se você começar a imaginar agora, imagina só que você tem na sua mão agora um limão muito verde, um limão verde. E agora você parte o limão e você começa a espremer na sua boca. Percebe que você começa a salivar? Sim. Sabe o que é isso? Olha só, o fato de você pensar já começa a movimentar todo o seu corpo. Pesquisas já mostram que o pensamento tem a partir do momento que você pensa, os seus músculos já começam a receber estímulos do seu cérebro. É muito rápido. O processo de tomada de decisão ela é instantânea. Por quê? Você pensou, o cérebro já recebeu esse comando e já liberou um monte de estímulos para os seus músculos. O processo quando a gente começa a pensar no medo, você já começa a alimentar o seu corpo. Para quê? Para receber exatamente aquilo. Aquilo que você tem medo vai acontecer por quê? Porque o seu cérebro começa a receber e começa a processar e fazer com que os seus músculos atraiam isso. Você vai começar a fazer um monte de coisas que vão atrair exatamente essas condições que você está pensando. Então, a pessoa que fala assim, poxa, morro de medo de tal coisa. Acontece exatamente aquilo, porque ela já está esperando que aquilo acontece. A vida dela vai ser pautada naquilo. Eu morro de medo de falar em público. Vai aparecer um momento que ela vai precisar falar em público. E ela vai falhar, porque ela tá se colocando naquela situação de falha, de erro. Sabe? Isso que a gente vê na Bíblia acontece qualquer coisa, cara. Pensa exatamente assim. Olha só que interessante, não tem misticismo, é química. Exatamente, é química pura. O nosso cérebro, ele manda um monte de hormônios a todo momento no nosso corpo, cara. Se você pensa da maneira errada, ele vai liberar um monte de hormônios errados. Esse desequilíbrio total no seu organismo vai fazer você ter estresse, vai fazer você ficar ansioso, depressivo, e assim por diante. Olha o Rodrigo por aqui. O Rodrigo é um cara massa, cara. Então é exatamente isso, sabe? Esse nosso processo, essa disfunção que nós temos aí do medo, cara, acaba com a sua vida. Então o que eu posso estar de agora falando para você que está aqui assistindo é o seguinte, meu amigo, medo não é algo normal, é algo que precisa ser trabalhado. Tem uma historinha muito legal, Flávio. Dizem que a peste chegou num reino e teve um encontro com o rei e falou assim, ó, estou chegando no seu reino e eu vou dizimar a sua população. O rei então falou assim, não, peste, pelo amor de Deus, não faça isso. O meu povo é um povo sofrido, meu povo acabou de sair de uma guerra, não faça isso, pelo amor de Deus. A peste então falou assim, ó, então vou te fazer um acordo, eu não posso voltar sem levar alguém. E aí o rei falou assim, então tá, vamos fazer um acordo? Eu permito que você mate 3 pessoas do meu povo. A peste falou assim, não, tá bom. Então eu aceito esse acordo. 8 meses depois, a peste voltou no reino e o rei estava indignado. Falou assim, pô, você não cumpriu aquilo que você falou. Você falou que só ia matar 3 pessoas, você matou 3.000 pessoas. Aí a peste falou assim, não. Eu matei 3. As outras 2.997 morreram de medo. Olha que loucura isso. Existem muito mais pessoas feridas do que pessoas com medo de se ferir. Entendi. Tá? Então, as pessoas elas têm medo de muita coisa na vida e isso faz que ela atraia coisas negativas para ela.
Sabe? Sensacional, Esse cara. processo vai fazer você atrair para você muito negativismo, condições erradas. Então, assim, a gente falando aqui, as pessoas falam assim, pô, mas falar é muito fácil, falar. Eu entendo as suas condições, eu entendo as condições que você está me assistindo agora, só que esse é um processo de decisão, cara. Você precisa É, decidir viver uma vida diferente, buscar coisas diferentes. Então, não vai ser fácil mesmo, porque você já está na famosa zona de conforto. Você já está numa condição, seu cérebro já está repetindo padrões. Então, para você sair desse padrão, vai exigir energia, gordura, suor e lágrima. não Para tem você jeito. sair, tempo, dinheiro, você vai ter que sair daí, cara. Então, para você sair daí, você vai ter que tomar decisões diferentes, você vai ter que buscar pessoas diferentes, você vai ter que se relacionar com pessoas diferentes para começar a ver coisas que você ainda não viu. E a partir do momento que você vê, é impossível desver. Tá? Não tem como mais. Seu cérebro já Sensacional. captou e já foi. Entendi. Cara, você falou de uma coisa aqui que eu uso. Eu aprendi um termo que é o Lesh Lehá, Uhum. certo? É um termo em hebraico que conta a história de Abraão, o processo onde Abraão sai de um lugar e vai para outro, Uhum. ok? E o que esse Lesh Lehá nos diz, cara? Ele fala assim, vá. Mas vá para onde? Para dentro de você. Legal. Quando a gente aprende o quê, cara? Eu preciso ir para dentro de mim. E nós estamos falando de medo. Então, vamos então falar de medos? Vamos falar dos nossos medos? Eu já contei aqui no meu Instagram, Janderson, eu acho que é importante a gente contar aqui para quem está assistindo. Eu fui uma pessoa, até os 19 anos, eu fui gago. Não sei se você sabia disso. Não, não. Fui gago de não conseguir falar uma palavra, Janderson. E eu conto essa história, cara, porque é uma história de superação, de medo. Eu lembro que em uma época da minha infância, Janderson, tinha uma professora de história. Ela sempre mandava a gente ler um capítulo. E eu lembro disso como se fosse hoje, cara. E cada aluno lia um capítulo e pulava por detrás. Lia um capítulo e pulava por detrás. E essa professora sabia da minha dificuldade, como todos da sala sabiam da minha dificuldade. E o que eu fazia para inibir o meu medo? Eu tinha duas técnicas. O Gago ele tem algumas técnicas para conseguir falar. E uma das técnicas que eu tinha, Janderson, era o quê? Eu contava os parágrafos, eu via qual que seria o meu, eu ficava na minha cabeça já decorando esse parágrafo. Eu vou decorar, eu vou falar primeiro, eu vou falar. E muitas vezes funcionava, eu ficava, sabe? Eu, por exemplo, vou ler uma palavra que começasse com amor. Eu ficava amor, 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 amor. Quando chegava, eu soltava o amor e ia, e ela engatava a primeira, como alguns dizem, engatava a primeira e ia. Só que tinha Entendi. dias, cara, que eu não tinha força nem para isso. O que eu fazia? E essa professora, com toda a doçura dela, ela permitia. Ela via que eu não estava bem. Eu chegava nela, falava, professora, eu preciso ir ao banheiro. Antes de chegar a minha vez, ela me deixava eu ir ao banheiro. Eu sabia que minha vez passou e eu voltava na sala depois. Olha o quão o medo faz você perder a Fugia, oportunidade. né? Não, e era porque era o medo, cara. O medo travava a gente. Até que chegou um momento da minha vida que eu falei, eu não aceito mais isso, que foi o meu Lesh Lehá. Uhum. Falei, vá para dentro de você. Eu já tinha passado por todos os processos psicológicos possíveis, buscado todas as ajudas possíveis. E eu passei por algo incrível, cara. Eu falei, eu preciso falar do que está dentro de mim para as pessoas. E foi aí que eu tive o meu destrave. Eu comecei isso em um processo na igreja, mas você pode usar isso no processo que você quiser. Eu comecei no processo na igreja porque eu falei, eu preciso falar do amor de Deus para as pessoas. Aí eu subia no altar, falava e descia gago. Um processo que durou quase um ano nesse sentido, Janderson. Subia, ministrava para a vida das pessoas e ali foi o meu destrave. Então você usa no seu métier. Qual que é o seu destrave? Você tem algo dentro de você? Coloque isso no seu coração. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Quando você coloca no seu coração quando você tem algo maior dentro de você, não tem medo que te segure. Quando eu coloquei aquilo na minha vida, eu falei, eu vou conquistar o que eu quiser nessa terra. Porque eu coloquei isso no meu coração. Falei, eu vou fazer. Então, o meu Lesh Lehá foi esse momento. Foi o momento que eu falei, agora eu vou para dentro do que tiver que ser. Eu vou errar, mas eu não... isso eu aprendi, que com erro eu nunca perco. Eu Uhum. sempre ganho ou aprendo. Exato. Acabou.
Quando a gente começa a aprender essas coisas, quando a gente começa a entender isso, e isso é o que? Você tem que instalar novos softwares. Exato. Você tem que buscar informação, cara. Você tem que entender um pouco do que está acontecendo. Fugir um pouco desse cenário que estão te aplicando, Janderson. O que o cenário te aplica, cara? É que você não vai conseguir, que ninguém vai ser vitorioso, que ninguém vai vencer, que ninguém vai conseguir ter mais uma família, que ninguém vai conseguir viver em paz. Cara, derruba esse cenário, bate ele no peito e vai para cima, né? Nós estamos condicionados mesmo a esse cenário atual de que as pessoas estão falando que, cara, você não vai ser nada. Quantas vezes eu escuto, eu estava agora, Janderson, só para a gente entrar um pouquinho nesse assunto, eu estava agora, eu passei 4 dias com 100 jovens. Nós estávamos em um retiro e as pessoas dizem o que para essa geração? Essa geração não vai ser nada. Não é isso que dizem? Exato, cara. Essa geração não vai conquistar. Cara, isso tem que quebrar. Essa geração vai ser o que ela quiser ser. O problema é que o cenário mudou. Nós estamos acostumados com um tipo de cenário. Essa geração, cara, é uma geração brilhante. Se as pessoas colocarem e entenderem que o cenário dessa galera é um cenário tecnológico, é um cenário onde a forma de comunicação mudou, se transformou. Nós temos que aprender a viver com isso e entender que essa galera vai ser o que elas quiserem. Então, você que tem medo, eu entendo, porque o cenário se transformou de uma forma violenta. Então você está com medo do que você não viveu. Você está com medo do que você não conheceu. Flávio, deixa eu te falar uma coisa agora que foi uma das coisas mais brilhantes que eu ouvi assim, pouquíssimo tempo para cá, cara, e que tem muito a ver com o que você está falando, de cenário. A nossa mentalidade cria o nosso cenário. A nossa mentalidade cria o nosso cenário. Se você sai do Brasil e você vai para um outro país, quando você chega em outro país, a mentalidade é completamente diferente, os desafios são completamente outros, os desafios são outros, os problemas econômicos são completamente diferentes. Por exemplo, nós no Brasil, nós temos hoje está tendo um grande boom do empreendedorismo. Jovens estão buscando empreendedorismo. No Japão, meu amigo, não existe isso. Os jovens lá não querem saber de empreendedorismo. Então, veja, aqui no Brasil a gente está empreendendo, lá não. Só que é cultural. Agora, veja, a nossa mentalidade cria o nosso cenário. Deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti agora, acho que foi semana passada, foi uma das coisas mais brilhantes que eu vi. Foi aquele jornalista Alexandre Garcia, numa palestra que ele fez. Ele fala o seguinte, olha como ele conclui a palestra dele, eu quero que vocês que estão assistindo agora prestem atenção no que eu vou falar. Flávio, imagina só, se fosse possível, nós pegássemos toda a população do Japão, que é considerado um país de primeiro mundo, e fizesse uma transferência desse público. Vamos lá, vamos entender primeiramente o cenário. O Japão hoje é um país de primeiro mundo desenvolvido, só que o Japão, ele importa tudo. Porque o Japão não planta, ele não tem terra para plantar, ele não tem sol para produzir, chove, pouca chuva, só que é muito frio, neva. O Japão tem muitos problemas. Por isso ele importa tudo. Ao mesmo tempo, nós temos o Brasil, que tem terra, tem água, tem chuva, tem sol, nós plantamos, temos muitos recursos. Só que, veja que interessante, Brasil é considerado um país de terceiro mundo, enquanto o Japão é um país de primeiro mundo. Agora, vamos pensar o seguinte. Se nós pudéssemos pegar toda a população do Japão e trazer ela para o Brasil, e ao mesmo tempo pegar toda a população do Brasil e levar para o Japão, o que você acha que aconteceria daqui 10 anos? O que aconteceria com o Brasil se ela fosse dominada a partir de agora por todos os japoneses? E agora, eles que não tinham terra, água, luz, chuva, sol, eles têm todas essas possibilidades, têm todos os recursos que nós temos hoje. Nós temos recursos minerais, muita coisa. O que aconteceria com o Brasil daqui 10 anos? Provavelmente as pessoas que estão pensando devem estar falando assim, cara, o Brasil vai explodir. E o que aconteceria com o Japão? O Japão. Falou assim, nossa, os brasileiros vão acabar com o Japão. Se você pensou desta maneira, você acaba de reafirmar que o problema é a mentalidade. Percebe?
Qual é a mentalidade que está na sua cabeça? Que nós brasileiros não conseguimos. sabemos trabalhar. Ou seja, o problema não é o local que nós estamos. O problema não é a terra que nós estamos pisando. O problema é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade cria o nosso cenário. Então, se a gente não tem uma mentalidade forte, uma mentalidade poderosa, a gente pode ir para o Japão, a gente pode ir para os Estados Unidos, a gente pode ir para uma terra fértil, nós não vamos germinar. A semente que dá dentro de nós, uma mentalidade fraca, nós não vamos germinar em terra nenhuma, meu amigo. Entende isso? Então, o que nós temos que começar a trabalhar é exatamente essa mudança de mentalidade, começar a trabalhar isso, porque senão a gente não vai prosperar em lugar nenhum. Não adianta. Sim. É incrível como mentes veem a mesma coisa de uma forma diferente, né? Eu não sei se você já aplicou aquela dinâmica em algum treinamento seu do copo meio cheio e do copo meio vazio. Sim. Né? Como pessoas veem um copo meio vazio e outras pessoas veem um copo meio cheio, né? Exatamente. Mentalidades diferentes. Tem pessoas que veem aquele copo e ele fala, meu, só falta um pouquinho para ele transbordar, cara. Exato. Se eu colocar mais um pouquinho de água, ele vai transbordar e eu vou poder conquistar meu objetivo. Agora, tem pessoas que, poxa, tô tão vazio, como que eu vou chegar naquele copo tão cheio? Como que eu vou poder transbordar? Isso que você falou é totalmente real. É uma mudança de mentalidade. E a gente não tem como falar disso sem falar da palavra alienação. Né? A alienação, ela trava as pessoas. E, Janderson, nós estamos chegando aí nos nossos 10 minutos finais. E eu vou te pôr em algo que a gente não combinou agora, cara. Segura aí, segura aí. Meu, você falou que você tem um treinamento. Eu gostaria que você desse um spoiler para as pessoas aí disso, com algum tipo de ação para essa galera vencer esse medo, cara. Porque na hora que você falou, cara, eu tenho esse treinamento, eu falei, meu, então esse é o cara para falar sobre medo. Legal. Porque você já deve ter destravado muitas mentes, muitas pessoas que tinham medo e hoje devem estar aí tocando terror e fazendo o que elas querem. Então, cara, usa esses 10 minutos aí, destrave essas pessoas. Vamos lá. Pois é, Flávio, olha só. Eu tenho um treinamento focado em medos, que é o Guerra Mental, e tem um treinamento que eu chamo de Despertar, que é o despertar, que é o que as pessoas estão fazendo aqui agora. Elas estão despertando, elas estão acordando para começar a ver coisas que elas ainda nunca viram. O despertar é um encontro presencial, que se você está assistindo, se conecta comigo e vem se conectar comigo presencial, que a gente vai ter um encontro olho no olho e a gente vai resolver muita coisa. Mas o Guerra Mental é online. E nesse Guerra Mental, a gente trabalha exatamente todos os passos do medo. Eu entendo que uma pessoa precisa... Ela só vai ter paz quando ela enfrenta a guerra. E quando ela vence a guerra. E nós estamos numa guerra mental, meu amigo. De um lado, nós temos a nossa vontade de querer fazer, de querer lutar, de querer ganhar mais dinheiro, de conquistar uma vida incrível. E do outro lado, nós temos o medo de não dar certo, o medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de morrer na pobreza. E nós estamos o tempo inteiro assim, ó, batalhando. Só que o que acontece? As pessoas estão perdendo essa luta, cara. E você só tem paz quando você vence a guerra. Todos os países, cara, quando eles perdem uma guerra, só sobra destruição, só sobra pobreza, miséria. Então nós temos que lutar para a gente vencer essa guerra. Então esse processo é um processo de treinamento. Você tem que treinar, você tem que sair da sua alienação, que eu chamo de sair do cativeiro mental. Você precisa entrar em ação. Então, única maneira para você vencer o medo é através do enfrentamento. Coisas boas só acontecem na sua vida quando você está em movimento. Repara para você ver, tudo que aconteceu na sua vida de bom só aconteceu porque você estava em movimento. Até as pessoas, vamos lá, pessoas que ganharam na Mega Sena. Puxa, mas que sorte. Não, minha amiga, ela estava em movimento, ela arriscou, pegou um número, chutou lá 6 números. Se ela não tivesse jogado, ela não tinha ganhado. Então, coisas boas só acontecem na vida das pessoas quando elas estão em movimento. Então, uma das primeiras técnicas que eu quero explicar para você é o seguinte. Tem uma técnica que eu chamo que é uma técnica de enfrentamento para você começar a colocar coisas em ação, que eu chamo a técnica de chutar a bola na casa do vizinho. Quando eu era
criança, eu morava num local e tinha uma quadra de futebol que ficava bem no meio das casas, assim. E a gente brincando ali, a gente chutava a bola e atrás do gol tinha a casa de um cara que ele era muito rabugento, cara. E às vezes a bola caía na casa dele. E quando a bola caía lá, cara, ele fazia um escarcéu e xingava e falava que ia furar a bola e pegava a faca e falava que ia furar a bola da próxima vez que a bola caía lá. Então a gente tinha uma regra no futebol. A regra era o seguinte: quem chuta, busca. E ninguém queria buscar, cara, porque era horrível ficar ouvindo aquele cara chato pra caramba. E essa foi uma regra que eu jogo em todas as coisas da minha vida, que é chutar a bola na casa do vizinho. Porque se eu chutar, eu tenho que buscar. Então existe uma técnica que é essa, que é uma técnica de compromisso moral. Você precisa começar a fazer coisas que você não está fazendo ainda, para você ter resultados que você ainda não teve. Então, como que você vai fazer? Se você precisa, por exemplo, começar a fazer apresentações em público. Quer saber? Chuta a bola na casa do vizinho, marca uma apresentação. Marca. Faz a primeira atitude em direção àquilo que você quer. Então você está chutando a bola na casa do vizinho. Divulga isso. E agora não tem como voltar para trás. Você já ativou o compromisso. Então essa é uma das atitudes que você pode fazer. É a técnica de chutar a bola na casa do vizinho. Outra técnica interessante, por exemplo, você pode fazer a técnica que eu chamo de cobrador. É você colocar uma pessoa e assumir, por exemplo, falar com você aqui, Flávio, se eu não conseguir fazer tal coisa até a data tal, eu tenho que te pagar alguma coisa para você. Olha que interessante essa técnica, Flávio. Em outubro do ano passado, dentro do meu treinamento Despertar, tinha um youtuber. Ele estava há quase 4 anos e de 4 anos ele conseguiu um número de 80, ele estava com 82 mil inscritos, cara. E ele queria muito, olha a vida do cara. Ele estava trabalhando como promotor de vendas, insatisfeito com o que trabalhava e queria viver de youtuber. Lá dentro, nós assumimos um compromisso. O compromisso foi o seguinte: eu fui o cobrador dele. E a ideia foi, se ele não conseguisse atingir 100 mil inscritos em 2 meses, ele passaria todo o canal dele para o meu nome. Olha só o que ele fez. Nós assumimos o compromisso, exatamente. Nós assumimos o compromisso e, cara, em praticamente 2 meses, antes de terminar o ano, ele bateu os 100 mil inscritos. Por quê? Nós só tomamos decisões mesmo por 2 motivos: dor ou prazer. Enquanto não teve dor ali para ele, que ele falou assim: agora se eu não agir, eu vou perder, eu não vou agir. E a partir daquele momento ele começou a agir, tomar decisões. Cara, você vê o que aconteceu. Hoje, a placa de 100 mil inscritos já chegou. Ele vive de youtuber. Uau. Ele está vivendo disso. Acabou de ser contratado por uma empresa. Ele fala só de sertanejo, cara. Ele só fala de sertanejo. Então, ele acabou de ser contratado por um escritório. E agora o escritório tem vários cantores e tem um youtuber. O primeiro youtuber contratado por um escritório sertanejo. Cara, a carreira dele decolou e vive disso hoje. Então, percebe que são estratégias de ação. Uma dessas é essa: você ter uma pessoa para te cobrar, que vai gerar ali um desconforto em você. É você fazer um compromisso público. O que não dá para fazer é ficar parado. Então, se você achar que para isso é difícil, procura ajuda. Chama alguém para te ajudar, porque não dá para ficar parado. Então, é claro que a gente vai concluindo aqui. Eu acho que a principal coisa que a gente precisa deixar de lição para as pessoas é: procure ajuda. Medo não é algo normal. O medo não é algo que vai te ajudar. Ele vai só te atrapalhar. E você precisa de alguém para estar do seu lado, ajudando você, colaborando com você e te explicando passo a passo. Né, Flávio? Meu, sensacional, cara. Olha, então vamos lá. Compromisso público, ou seja, chute a bola no vizinho. Né? Vá para cima. E segundo, tenha um cobrador. Cara, esse lance do cobrador achei espetacular.
realmente te dá Gás, aquele né? ânimo de falar, cara, eu preciso entregar, senão eu vou perder algo que para mim é muito importante. E terceiro, com certeza, buscar ajuda. Janderson, que momentos incríveis, cara. Vamos aqui para nossas considerações finais. E, cara, primeiro eu preciso te agradecer por você ter aí aceitado esse desafio junto comigo. É um projeto, como você falou, um projeto novo que a gente tem feito. Temos feito algumas lives aqui no nosso canal. E realmente eu tenho trazido pessoas que têm algo para transbordar na vida das pessoas. E você tem coisas para transbordar, cara. Você tem Valeu. coisas para transbordar, que você continue nessa pegada, revolucionando a vida das pessoas, que você continue transbordando aí na sua cidade, no mundo, aonde você for, que você transborde mesmo na vida das pessoas, que Deus te leve para lugares altos, muito mais altos que você já foi, cara. Eu tenho certeza que isso está dentro de você. Te conheci lá um pouco e dá pra perceber, cara, isso está dentro de você. Então, o que você está fazendo, você está apenas jogando para fora o que já é seu. Continue assim. E, para a gente finalizar mesmo, eu gostaria de falar o seguinte para quem está aí. Cara, o pensamento, ele é uma semente. O pensamento é uma semente. E o nosso cérebro, ele é uma terra muito fértil, cara. Muito fértil. Ou seja, vamos usar a nossa linguagem que a gente criou aqui. O nosso pensamento é o software, ok? Vamos usar a nossa linguagem que criamos aqui na live. É um software. E qualquer coisa que você instalar nesse seu cérebro aí, ele vai gerar. Então, qual que é o pensamento que você está gerando agora aí? Nós estamos, entre aspas, começando o ano, ok? Então, qual que é o pensamento que você está gerando para esse começo aí, cara? Qual que é o pensamento que você está gerando para o seu negócio? Qual que é o pensamento que você está gerando para a sua vida, para a sua família? Qual que é o pensamento que você está gerando para o seu próximo dia? Para a sua tarde de hoje? Cara, vença esse medo. Haja. Vá para cima. Leste lerrar. Saia desse ponto e avance. Avance. Busque coisas novas. Se eu não tivesse feito o convite para o Janderson, essa live nunca teria acontecido. Eu tive a ação de chegar, meu irmão, vamos. E ele de bate-pronto, vamos. Busque coisas novas, aconteça. E eu tenho certeza que Deus fará algo para vocês. Janderson, finaliza aí, irmão. Obrigado, Flávio. Cara, obrigado. Recebo cada uma dessas palavras. Como eu sempre digo, cara, não existe lugar perfeito. O lugar perfeito nós criamos. E nós não devemos esperar o momento perfeito, o local perfeito para abundar para as outras pessoas, para entregar para as pessoas, né? Nós não devemos ser nós que estamos sempre à frente de pessoas, influenciando pessoas, treinando pessoas. Nós não podemos deixar ou esperar o palco para mudar as pessoas. Nós temos que ser treinadores, palestrantes, pessoas de mudança em cima e fora do palco. Então, Sim. esse momento aqui é um momento de transbordo realmente, mas é um momento que isso faz parte da minha vida. Minha vida é isso aqui. É o tipo de coisa que eu não estou treinador, eu não estou palestrante, eu sou isso aqui. E eu entendi há algum tempo atrás que eu nasci exatamente para isso, para ajudar pessoas. Eu vou fazer isso em cima do palco, fora do palco, perto de alguém. Então, eu quero que vocês que estão assistindo agora entendam que a vida não é fácil, a vida é difícil. Falar pode ser fácil pra caramba, mas ficar parado vai te trazer desconfortos difíceis pra caramba. Tudo na vida tem um preço. A vida tem um preço, vencer tem um preço, sucesso tem preço, mas fracasso também tem um preço. E ele é muito mais caro do que o preço do sucesso. Então, enfrenta, vai para cima. Se você ainda não se conectou comigo, clica aqui em cima, acessa meu perfil e vem para cá, que tem muita gente aqui que está feliz com os conteúdos que a gente está postando aqui. Você que está Massa. me acompanhando e não está seguindo o Flávio ainda, também aconselho você seguir o Por perfil do favor, Flávio, vai lá. porque o cara é fantástico, ele produz muito conteúdo poderoso. E foi um prazer, cara. Conta comigo, Obrigado. precisando, só chamar, a gente marca. Tamo junto. Vamos. Dê o seu melhor sorriso aí, pessoal, printar e marcar a gente nos stories aí, Faz um Janderson. print aí, faz Vai um lá, print galera. aí. Vai lá.
Massa. Show de bola, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E vamos pra cima. Isso aí, vamos cara. pra cima. Deus tem muita coisa pra gente. Tamo junto. Tamo junto sempre. Obrigado, meu irmão. Gratidão, Até mais. cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.